Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão buscada, tão sonhada, está bem próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, tem uma condição. Precisamos primeiro arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. É um trabalho difícil, lento, mas que compensa, porque chegaremos finalmente à tão sonhada felicidade. E nesta segunda-feira, para iniciarmos a semana, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: e até importa que haja vós heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Olha só, as palavras de Paulo são interessantes e vale a pena a gente ouvi-las novamente. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É, o que Paulo colocou é extremamente atual, porque não só no cristianismo, mas no mundo todo existem muitas versões dos fatos, e é importante que isso aconteça para que os fatos venham a ser explicados realmente. Então, Paulo quer dizer que devemos receber os hereges com simpatia, que eles falem livremente, também os materialistas, e ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possam usar as tribunas e possamos ouvir as suas vozes. De acordo com Paulo, isso é justo. É que Paulo escreveu esse versículo sob profunda inspiração. Tem os que condenam. Os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino, com a necessária compreensão. Que dizer se o pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Esse não é um pai, é um padrasto, não é a mesma coisa acontece com Deus e Jesus, que é o seu preposto. Nós temos o direito de termos as nossas opiniões, até porque todos nós dispomos de livre-arbítrio. E muitas vezes o nosso entendimento não consegue abarcar todo o plano de Deus para o universo. E ficamos apegados, muitas vezes, a opiniões do passado. Não tem gente que ainda acha que o mundo é plano? Existem muitos terraplanistas e eles estão aumentando. E a própria ciência já comprovou que a Terra não é plana. Não. A Terra é redonda, é uma esfera. Já que estamos em tempo de Copa do Mundo, a Terra parece aí uma bola de futebol. É. Só que quem não consegue perceber isso, quem não consegue acreditar que Deus é amor, como diz o apóstolo João, está doente. E nesta condição, a palavra dos desesperados é sincera, porque elas partem de almas vazias. São gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante de conceitos filosóficos ou científicos do mundo.
O mundo ainda não tem uma fé raciocinada enorme, ainda não acredita, principalmente na existência de Deus, um Deus que é amor. Muitos que acreditam em Deus veem um Deus vingativo e cruel, como os antigos hebreus compreendiam Deus, e como os hebreus modernos também compreendem Deus, e tem muita gente que segue os hebreus. Muitas religiões protestantes se apegam ao Antigo Testamento e acabam colocando em prática o que Moisés escreveu há quase 5.000 anos atrás. Era atual naquela época, sim, mas hoje em dia Jesus veio modificar um pouco a lei de Moisés, que era olho por olho e dente por dente, nos trouxe a lei de amor. Pediu que amássemos a todos, mas infelizmente Moisés não permite que isso aconteça, e o Velho Testamento também não permite que amemos. Não, é olho por olho e dente por dente. Temos que matar os hereges. Muitos ainda pensam desta maneira. Não compreendem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e nos criou destinados à felicidade. Somos espíritos imortais, não morremos, não. Deixamos o corpo como quem deixa uma roupa suja, uma roupa velha, e continuamos vivos. Então, mas ainda tem aqueles que acreditam que tudo é material. E aí, quando chegam na parte espiritual, percebem o erro. Tem aqueles que não acreditam, não tem problema. Deus tem a paciência infinita, porque Ele é eterno. Deus tem a eternidade para esperar que cada um de nós, lentamente, comece a compreender as verdades eternas. Então, é importante que existam os negadores, os materialistas, para que possa surgir a verdade. Que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que o espírito é imortal, que renasce através da reencarnação, e que a prova disso que eu estou dizendo é a comunicação entre os dois planos da existência, e a própria essência já aceita a existência do plano espiritual. Por exemplo, a psiquiatria, ela aceita a influência dos espíritos sobre nós. E finalmente vai chegar um momento em que vamos compreender que não estamos mais sozinhos no universo, não. Deus iria criar somente o planeta Terra com um ser inteligente? Olhem só que desperdício. É um planeta, não é o maior do sistema solar. Nosso sistema solar está no subúrbio da galáxia. Nossa galáxia é somente uma das incontáveis que existe no universo. Então, Deus iria criar o ser humano só aqui? Não. A humanidade se estende por todo o universo e em breve vamos ter a comprovação de que existem outros planetas habitados no universo. Os discos voadores estão aí, só que os governos teimam em não apresentar esta verdade para o público, mas vai chegar um momento. Por isso que então Paulo diz que importa que hajam heresias, ou seja, aqueles que negam. Porque a verdade vai prevalecer. É só ter paciência. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.